Bayley, Ilya Dragunov, Sheamus. Esses são apenas alguns nomes de lutadores que podem estar pulando da WWE e caindo de paraquedas na AEW no próximo sábado, quando nós teremos o maior show do ano da AEW, o All Elite Wrestling All In. E aí, com certeza você está curioso para saber se essa galera vai aparecer por lá ou não. Bom, a gente vai trazer essas notícias para vocês. Vamos estar falando nesse vídeo, atualizando tudo o que está rolando sobre essa galera. Então, se você quiser saber as últimas atualizações do mundo da luta livre, não deixem de assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão querer ficar antenados com tudo o que está rolando. Mas antes, não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para você ajudar a gente a ser mais divulgado pelo YouTube. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Notícias da Luta Livre desse dia 24 de agosto de 2026. Vamos começar falando sobre o último SmackDown, né? Um show que foi extremamente polêmico, né? E nós tivemos aí, como fator mais polêmico do show, a interferência de Sami Zayn atacando o CM Punk e o Kevin Owens, né? Ele ataca o Kevin Owens, causando a derrota dele para o CM Punk, e depois ele ataca os dois, levantando o campeonato da WWE. Obviamente, isso causou muito descontentamento, principalmente entre as pessoas que estavam na arena. As informações de quem estava na arena é de que o Sami Zayn foi absurdamente vaiado, né? Inclusive o nosso amigo Diogo estava lá presente no show, ele estava presente, vai poder até colocar aqui nos comentários como é que foi a percepção dele do que aconteceu. Só que assim, apesar de as pessoas não terem gostado muito do resultado, até que não foi um show absurdamente criticado. Ele, até no Cage Match, que é um site extremamente crítico à WWE, onde um grupo de pessoas lá, que deve dar aí umas 200, 300 pessoas, comentam sobre os shows, a nota estava razoável, 5,63, né? Isso eu falo razoável porque quando o show é ruim, eles dão nota zero, né? Então, assim, eles são bem críticos à WWE. Mas, por exemplo, para o Main Event, a nota do Main Event com 140 e poucas avaliações era nota 8. Então, todo mundo considerou que o Main Event salvou o show. Um detalhe importante é que a WWE está muito satisfeita com os números desse show. Por quê? Porque o SmackDown tradicionalmente tem um público menor do que o Monday Night Raw. Nas últimas semanas, enquanto o Monday Night Raw estava botando 11, 12, 13 mil pessoas nas arenas, o SmackDown estava botando 6, 7 mil. Estava por aí. Só que nesse último fim de semana em Toronto, a WWE colocou quase 16 mil pessoas dentro da arena lá de Toronto, do Toronto Maple Leafs, o que demonstra o quanto que você ter um card com uma luta chamativa, e principalmente com um lutador da casa, porque o Kevin Owens era da casa, ajuda muito a vender ingresso, tá? Então, inclusive, existe uma suspeita, segundo a PW Insider, de que este tenha sido o show mais rentável para a WWE na história dos SmackDowns em Toronto, não incluindo Monday Night Raw, mas SmackDown em Toronto pode ter sido a maior arrecadação. Então, assim, foi um grande sucesso de público e de renda. Vamos ver se a WWE ela se manca de que realmente, para poder ter boas audiências no SmackDown, precisa trazer aí um bom card, boas lutas e tudo mais. Um outro detalhe sobre esse show, sobre esse SmackDown, foi aquela máscara de hockey com a qual o CM Punk veio para o ringue, né? Essa máscara foi, primeiro, uma referência ao fato de que aquele era o ginásio do Toronto Maple Leafs, time de hockey da cidade. A gente sabe que o hockey no gelo é o esporte nacional no Canadá, apesar dessa arena também ser do Toronto Raptors, mas o esporte nacional canadense é o hockey no gelo. E o Punk veio com as cores do Chicago Blackhawks, que é adversário tradicionalíssimo, rival tradicionalíssimo do Toronto Maple Leafs. E além disso, o Jason Baker, que foi a pessoa na WWE que fez a máscara, foi responsável por fazer a máscara, ele disse que essa patinha aqui, ó, essa marca de pata de cachorro aqui na lateral dele, é a patinha do Larry, tá? Então essa máscara ela teve diversas referências aqui, né? Uma delas foi a referência aqui ao Larry, também teve aqui o símbolo do CM Punk, né, tal. Então
foi muito interessante ver aí o CM Punk vindo com esta máscara. Um outro detalhe, e que na verdade incomodou muita gente nesse último SmackDown, foi a participação do Little Yachty e a confirmação de que no próximo Sunday Night Main Event ele irá lutar no ringue pela primeira vez pela companhia. Né? A estipulação é que o Baron Corbin vai ficar 5 minutos com o Little Yachty no ringue, e se o Little Yachty sobreviver a esses 5 minutos, ele então o Little Yachty garantirá ao Trick Williams uma chance pelo campeonato dos Estados Unidos, né? Então, Little Yachty ele não precisa vencer o Baron Corbin. Se ele sobreviver os 5 minutos, o Baron Corbin vai ser obrigado a dar uma chance pelo título para o Trick Williams imediatamente após. A gente sabe que isso é uma substituição a um concerto que a WWE ia fazer do Little Yachty no show, o que seria muito mal recebido pelos fãs, da mesma forma como todo aquele segmento do final do último Saturday Night Main Event com os atletas do New York Knicks, né? E aí, a False Finish, relatando sobre essa situação aqui, eles disseram que a WWE está muito satisfeita com o Little Yachty, com o empenho do Little Yachty de fazer uma boa apresentação no ringue. Segundo a False Finish, o Little Yachty está trabalhando no Performance Center, e eles vão trabalhar com o Little Yachty por um tempo no futuro próximo. Ou seja, ele não vai sair das nossas telas nem em pouco tempo. E assim, a todos os que estão criticando a participação do Little Yachty no show, mais um astro e tudo mais, a gente precisa lembrar que a gente teve participações e participações de estrelas na WWE. Nós tivemos participações que foram desastrosas no ringue, né? A gente tem aí, apesar de ter sido uma luta de comédia, a participação do Johnny Knoxville na WrestleMania 38 foi criticada por algumas pessoas, né? Nós tivemos aí Jelly Roll, tivemos Pat McAfee, que foi uma galera que foi bem criticada por ter lutado e a forma como eles lutaram. Mas no passado nós também tivemos algumas participações especiais que foram aclamadas, como por exemplo a do Stephen Amell, que era o ator principal da série Arrow, e também do Bad Bunny, né? Quem não se lembra do Bad Bunny mandando um Canadian Destroyer no Damian Priest. Inclusive, essa luta aí, muita gente diz que o Damian Priest carregou o Bad Bunny, né? Foi no Backlash lá em Porto Rico, e que isso teria feito com que a WWE resolvesse empurrar o Damian Priest, fazendo com que ele ganhasse o Money in the Bank naquele ano e o Campeonato Mundial Peso Pesado no ano seguinte na WrestleMania, fazendo cash-in no Drew McIntyre. Então, o que eu vou dizer para vocês vamos ter um pouco de paciência com essa situação, porque pode ser que a gente seja positivamente surpreendido com o Little Yachty nesses 5 minutos que ele terá no ringue. Um outro lutador que teve uma participação bem decente foi o iShow Speed na WrestleMania esse ano. Uma participação curta, não comprometeu. Então vamos ver como é que vai ser essa situação. Eu acredito, obviamente, que o Little Yachty vai sobreviver aqui a esses 5 minutos e vai garantir que o Baron Corbin defenda o título contra o Trick Williams no Sunday Night Main Event, show que vai acontecer no próximo dia 6 de setembro e que deve ser transmitido pelo YouTube, porque esse show ele não tem afiliação com a Netflix. Tá? A Netflix não tem propriedade sobre esses Saturday Night Main Event, Sunday Night Main Event, então ele deve ser transmitido gratuitamente no YouTube aqui para o Brasil, e com certeza nós estaremos fazendo, quer dizer, com certeza não, né? Quase! Porque é dia do aniversário do meu filho mais velho, então a gente ainda não sabe se vai conseguir fazer a live desse show. O SmackDown também teve o enterramento da Giulia, né? A Giulia, coitada, ela ia lutar contra a Blake Monroe estraçalhou ela antes da luta e ainda esculachou a Giulia, falando que não ia gastar a sua estreia com ela, que ela estava ali para lutar por títulos. E aí, muita gente criticando a forma como a Giulia tem sido utilizada, e isso é um fato, a Giulia está sendo muito mal utilizada. Ela que no ano passado, lá no Unreal, estava no quadro branco lá, que ela estava até sendo cogitada para ser uma futura campeã da WWE, simplesmente foi relegada a perder a luta da Michin no Main Event e tomar uma coça da Blake Monroe antes de lutar, né? E aí, cara, muita gente estava especulando se a Giulia vai acabar tendo o contrato vencido e vai rodar. E aí, o que chamou a atenção essa semana é que a Fightful.com divulgou que a WWE apresentou um pedido de marca registrada, de trademark, para o termo
Julia. Ou seja, a WWE fez o trademark do nome que a Julia utiliza desde a época do cenário independente. E isso chama muita atenção, porque se a WWE não tivesse interesse de utilizar a Julia a longo prazo, por que fazer o trademark do nome que a Julia utilizou no cenário independente? É muito bizarro, não faz sentido nenhum. Inclusive, eu acredito que a WWE não puxaria o tapete da Julia e faria o trademark do nome dela sem a Julia aceitar. Tá? Então, isso pode indicar que esse relacionamento da WWE com a Julia está garantido no momento. Tá? Mas é importante que a gente saiba que a Julia, no momento, claramente, não está nos planos da WWE para ser alavancada, tá? Eu não vejo mais, por exemplo, a possibilidade dela ser Miss Money in the Bank. Não faria o menor sentido ela pular de jobber para vencedora do Money in the Bank, tá? Então vamos ter que ver aí esse desenvolvimento. Lembrando que a Chelsea Green comeu o pão que o diabo amassou por uns 5 anos até ela conseguir chegar ao posto de campeã da WWE. Então, assim, enquanto algumas são enterradas como a Kairi Sane, outras são utilizadas devidamente como a Chelsea Green. Aí tem aquelas conotações racialistas que vocês sabem, né? Assim, se a gente for abordar aqui, o negócio fica esquisito. Mas a Julia, ela pode se enquadrar nesse caso, então a gente vai ter que ver aí se a WWE não vai despachar ela como todas as outras lutadoras japonesas que não se chamam Yoshikai. Agora vamos falar sobre Johnny Gargano, outro lutador que, cara, nem apareceu nesse último SmackDown, né? Nem deitado o cara apareceu. Ele simplesmente foi apagado das histórias. Acho que desde o SummerSlam ele não aparece mais. Ou se apareceu, apareceu 1 ou 2 vezes depois. Pois bem, o Johnny Gargano, ele ainda nas mídias sociais aparece deitado, mantendo a persona dele da televisão, de pessoa em estado comatoso. Só que nesta semana ele atualizou o Instagram dele. E aí, ao atualizar o Instagram dele, ele primeiro tirou todas as menções da WWE da bio dele. Isso já chamou atenção. Mas tem lutador que não bota. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo beleza. Ele manteve fotos dele trabalhando para a WWE, então isso é algo positivo. Se ele tivesse rompido com a WWE, ele provavelmente teria apagado tudo. Mas tem uma outra coisa que chamou a atenção. Ele colocou um e-mail para contatos de negócios na sua bio. Isso não é a grande questão para mim. Por quê? Porque você botar o e-mail para contato de negócios, outras pessoas botam. Por exemplo, o Drew McIntyre, no e-mail dele, lá na bio dele, tem o e-mail lá da Paradigm Agency para você fazer algum tipo de trabalho lá com eles. Então, se você quiser fazer alguma entrevista com um cara, você acessa o e-mail lá, paga a grana e ele faz a entrevista contigo, vai fazer entrevista no carro, enfim. Mas tem um outro detalhe muito importante aqui que passou batido do pessoal das notícias, que eu não sei se já estava lá, mas chamou a atenção. É que também na bio dele tem um e-mail, tem um link para o site Pro Wrestling Tees. E esse site geralmente é utilizado por lutadores do cenário independente para venderem o seu merchan. Eu não sei se esse link estava lá. Pessoal, coloca aqui nos comentários se esse link estava lá. Se estava, não tem problema. O Johnny Gargano fechou um acordo de contrato com a WWE onde ele poderia vender o próprio merchan nesse site. Mas, se não estava lá, isso pode indicar que o Johnny Gargano silenciosamente teve o seu contrato extinto com a WWE. E isso poderia indicar que ele está livre no mercado, assim como outros lutadores, como foi o caso do Ilya Dragunov. Tá? Então, não se surpreendam se o Johnny Gargano aparecer no All-In da AEW, tá? Porque isso chamou a atenção. A gente vai falar sobre outros nomes que podem aparecer no All-In um pouquinho mais para frente. Outro lutador sumido da WWE, Joe Hendry. Né? Joe Hendry sumiu, não apareceu nessa última semana no Monday Night Raw. E aí começaram a questionar por que o Joe Hendry havia sumido. E aí, ali no papo, se era por lesão ou por motivos criativos, ninguém sabia, papo vai, papo vem. Descobriram que, na verdade, o Joe Hendry se afastou da WWE para gravar o primeiro projeto da parceria da WWE com a Real Short. Para quem não sabe o que é isso, Real Short é um aplicativo de inúmeros que existem no universo aí das mídias sociais
para exibir aquelas novelinhas verticais, né? Que geralmente tem o roteiro feito na China, eles fazem uma versão chinesa, depois eles trazem para os Estados Unidos e fazem uma versão nos Estados Unidos. E geralmente é o mesmo roteiro. Aí vocês devem estar se perguntando assim, tiozão, como é que você sabe que é o mesmo roteiro? Vamos deixar isso quieto e vamos passar a bola, tá? Mas eles também fazem umas novelinhas com IA, algumas são bem feitas, outras são toscas, umas são com dragões, com monstros e tudo mais. Tiozão, você tá sabendo muito dessas novelinhas, como é que você sabe disso? Shhh, deixa quieto e vamos seguir o jogo. O que importa é que o Joe Hendry vai gravar um projeto para o Real Short, que é um desses aplicativos, e ele vai filmar um papel em um desses microdramas. Geralmente tem esses microdramas, são aí entre 60 e 70 episódios. Cada um desses episódios tem cerca de 1 a 2 minutos, sempre com um gancho muito pesado para poder fazer as pessoas assistirem. Tiozão, como é que você sabe disso, tiozão? Deixa quieto. O que importa é que o Joe Hendry vai estar participando aí e de repente ele vai estar aparecendo nas suas mídias sociais. Geralmente o Instagram é danado. Se você assiste um trechinho de um vídeo desses troços, ele começa a aparecer um monte deles na sua timeline. Então, fiquem ligados aí, vocês fãs de novelinhas verticais, Joe Hendry pode estar aparecendo na frente das suas telas. E um outro lutador que também deu uma sumida foi o Matt Cardona. Matt Cardona participou do SmackDown na semana passada, num vídeo que foi direto para os bastidores. O Matt Cardona ele lutou contra o Gunther, perdeu, e aí foi para um vídeo nos bastidores em que ele ia interagir com o Kit Wilson e o The Miz. Quando foi essa semana, ele foi lutar contra ele foi fazer uma luta no main event, eu não sei contra quem. Nesta luta, ele teve uma lesão. Ele postou nas mídias sociais seu braço e ele disse que ele adoraria ter um tríceps daquele tamanho, mas que o tríceps dele estava inchado porque ele rompeu o tríceps. Sim, senhoras e senhores, Matt Cardona, azarado toda a vida, rompeu o tríceps, não tem cronograma para ele voltar, mas ele disse que ele está fora por tempo indeterminado, mas que esse não é o fim, que ele pretende voltar. É uma pena, o Matt Cardona era outro que estava sendo mal utilizado pela WWE, mas a gente estava na esperança de que fizesse alguma historinha ali com a Chelsea Green e tal, mas com essa lesão ele infelizmente vai ter que se afastar aí dos rings por um tempo. Lembrando que nós também temos o Logan Paul, que rompeu o tríceps já tem um bom tempo também e ainda não voltou, né? Então vamos continuar vendo aí o Matt Cardona. Eu acho que não volta até o ano que vem. Se duvidar, no Royal Rumble ele não aparece, tá? Vamos continuar, vamos falar um pouquinho do show da AAA. Agora falamos de sexta para sábado, né? A gente teve o show da AAA lá acho que foi em Torreón, se não me engano, lá no México. E esse show específico, eu não lembro se foi em Torreón, acho que Torreón é o estado, né? A cidade foi Monterrey, que é uma das bases da AAA lá. Esse show especificamente teve um evento importante, que foi um desenvolvimento na história do Perros Del Mal, tá? Teve uma luta entre o Penta e o Bronco Nima, aonde se o Bronco Nima ganhasse, o Penta seria obrigado a se juntar aos Perros Del Mal. Só que no final das contas, o Bronco Nima perdeu esta luta. Quando ele perdeu essa luta, os Perros Del Mal vieram para o ringue e simplesmente chegaram e disseram, olha, Deus perdoa, mas os Perros não. E aí os Perros, né, o Angel, o Berto e o Daga, e até mesmo a Carmen Petrovic, estraçalharam o Bronco Nima no ringue. O Penta estava do lado de fora, ficou assistindo isso. Ele entrou no ringue. Os Perros Del Mal entregaram uma camisa para ele, perguntando se ele iria entrar no grupo. O Penta disse que não entraria. E aí ele acabou tomando também uma coça dos Perros Del Mal. E aí no final vieram ajudar o Penta, tanto o Dragon Lee quanto o Rey Fênix. E aí a gente vai ter uma luta de trios entre Penta, Dragon Lee e Rey Fênix contra os Perros Del Mal, o Angel, o Berto e o Daga, no show do sábado, no sábado agora, da AAA, o Ola de Calor, que na verdade é Heatwave em espanhol. Esse show vai começar a 1h da tarde, no horário de Brasília, e aí ele vai se estender e imediatamente depois dele vai começar o NXT Heatwave. Essa vai ser a programação que eles vão utilizar para bater de frente com a AAA, com a AEW All-In. Vai ser a programação que nós cobriremos aqui no canal.
tá? Porque o nosso canal, o nosso público está mais acostumado com AAA e NXT do que AEW. Eu consigo mais audiência e o público é mais crítico a AEW aqui do que em outros canais. Então nós vamos cobrir aqui AAA e NXT, e a AEW eventualmente a gente pode acompanhar, de repente o main event provavelmente vai passar do show da NXT, do Heatwave, e a gente vai estar acompanhando ali resultados, estreias e tal, e a gente vai estar passando os informes para vocês, tá? Mas teve essa situação, então vai ser a primeira vez que o Penta e o Rey Fênix vão lutar em duplas no universo da WWE. Tudo bem que tem o Dragon Lee ali junto, mas sim, Penta, os Lucha Bros estão de volta e eles vão estar lutando aí nesse próximo sábado. Agora vamos falar do TNA Lockdown, que foi um PLE que teve um PLE que tem da TNA, que todas as lutas são na jaula, né? Isso aí, PLE antigo já, um dos originais assim da TNA, é sempre muito interessante. E esse PLE ele ganhou notoriedade porque o Avery Styles, o filho do AJ Styles, foi anunciado durante a semana que ele iria aparecer no show. E aí ele apareceu no show e confirmou que assinou o contrato com a TNA. Nada como um bom sobrenome para você conseguir pular algumas barreiras e conseguir crescer no mundo da luta livre, né? Então o Avery tá aí, assinou com a TNA, logo depois veio, acho que foi o Frank Kazarian que veio falar com ele, falou que pode confiar nele, não sei o quê. Provavelmente vai ser a primeira storyline do Avery Styles, já vai ser com o Frank Kazarian, tá? Tiveram alguns resultados que são importantes da gente notar aqui. O Mustafa Ali derrotou o Jason Roth, se tornou o novo campeão internacional da TNA. O Leon Slater derrotou o Cedric Alexander, se tornou o novo campeão da divisão X da TNA. Ele que, nessa luta aqui, se ele perdesse a luta, o Leon Slater teria todos os seus recordes apagados, né, da TNA, mas como ele venceu, tá tudo tranquilo. Nós também tivemos a The System derrotando Fabian Aichner, que era o Giovanni Vinci na WWE, Ricky Souza, Casey Navarro e a Jada Stone numa Little Lockdown, que basicamente era uma luta no estilo War Games. Tivemos os Nemeths, né, o Nick e o Rick, o Nick Nemeth e o Ryan Nemeth, que são irmãos, derrotando os Hardys e se tornando novos campeões de duplas. E o Nick Nemeth, que era o Dolph Ziggler na WWE, se tornou o primeiro lutador em 20 anos, quase 20 anos, a se tornar campeão mundial da TNA e campeão de duplas da TNA. A última pessoa que conseguiu isso foi o Kurt Angle, em 2007, quando ele teve aquele reinado antológico que ele foi campeão da WWE, não, campeão da TNA, campeão de duplas da TNA, campeão da divisão X da TNA e campeão IWGP, na versão IGF, né? Então, foram 5 cinturões que ele carregava naquela época. Foi uma época antológica aí do Kurt Angle que ele viveu na TNA. Depois da luta no main event, o Leon Slater apareceu. Ele disse que o legado dele na divisão X estava fechado. E aí ele entregou o cinturão para o presidente da TNA, Carlos Silva, desafiando o Nick Nemeth ao campeonato mundial da TNA. Tá? Então, Leon Slater deve estar aí subindo de nível e vai estar lutando por esse título muito em breve aí na TNA, tá? Agora vamos falar sobre algumas histórias que também circundaram aí o mundo da WWE, que foram reveladas essa semana. Uma delas, cara, é que a Liv Morgan ainda tá em tratamento por aquele galo na testa que ela sofreu antes da WrestleMania, tá? Eu não sei se vocês se lembram, na rivalidade da Liv Morgan com a Stephanie Vaquer, acho que foram 2 Monday Night Raws antes da WrestleMania, a Stephanie Vaquer empurrou a Liv Morgan pra cima da Roxanne Perez e as duas bateram de testa. E a Liv ficou com um galo desse tamanho aqui. Inclusive, ela lutou com o galo na testa na WrestleMania. E aí, cara, a Raquel Rodrigues, dando uma entrevista essa semana para o podcast Girl Meets Pod, disse que essa lesão ainda está sendo tratada. Que embora o incidente tenha parecido engraçado no início, se tornou um problema sério quando o galo se recusou a diminuir. Então vocês vejam que a parada foi muito mais séria do que a gente estava imaginando, tá? A Liv Morgan tá ainda tratando esse hematoma na testa e isso, ver a Raquel Rodrigues falando disso agora pode nos levar a compreender por que a WWE decidiu manter o campeonato com a Liv. Agora, chama atenção o seguinte, a diferença de tratamento, né? Mas é aquele negócio, como a Liv Morgan pôde se manter na televisão, ao contrário da Rhea Ripley, que ao estourar o joelho teve que se afastar,
eles resolveram manter o campeonato com a Liv Morgan, mexendo com as storylines para que ela não precisasse lutar. E aí ela só foi lutar ali no torneio do Queen of the Ring, né? Eles fizeram essas adaptações aí para que a Liv não lutasse muito. Então, a história da Liv Morgan ficar desvelando com o campeonato nos bastidores seria por causa do Galo. Agora, se ela estava com essa questão do Galo e não estava podendo lutar, poxa, eu acho que eles poderiam ter feito sim ela dropar o título e ter dado a chance para outro, assim como eles fizeram a Rhea no momento que a Rhea fez a cirurgia no joelho. Tudo bem, eles não tiraram oficialmente o título da Rhea. Inclusive a Chelsea essa semana deu uma entrevista falando que ela é campeã interina sim e que a Rhea é a verdadeira campeã. Eles poderiam ter feito a mesma coisa, mas é aquele negócio, de repente eles tiveram a ideia da Rhea posteriormente, e aí a história da Liv acabou passando. Que sirva de aprendizado para as próximas oportunidades, de repente eles fazerem a mesma coisa e num cenário em que é como esse da Liv Morgan, eles resolvam também criar um campeonato interino aí e façam a Liv Morgan cuidar aí da testa dela. Agora notícias da WWE do cenário corporativo, né? Essa é uma notícia sobre a razão pela qual a WWE está fazendo house shows. A gente estava achando que era um motivo nobre, né? Que era para que os lutadores tivessem mais experiência no ringue, pudessem engajar mais com os fãs nas arenas, né? Que eles pudessem ter a experiência de ir num show da WWE pagando mais barato, um show que é mais relaxado, que é mais de comédia e tudo mais. Pois bem, segundo a Fightful Select, fontes dentro da WWE disseram que o objetivo principal dos live shows não é esse. Que o único motivo pelo qual eles estão fazendo os live shows é para criar momentos virais. Eu acho que vocês já deram para ver pelo meu silêncio o que eu penso dessa história, né? Mas a verdade é que eles disseram que, mesmo que fossem interações simples entre lutadores que normalmente não trabalham juntos, eles estão aproveitando essas histórias para poder criar momentos virais nas mídias sociais. Alguns desses momentos recentes foram LA Knight se juntando ao Obafemi para fazer uma luta de duplas contra a Division, Danhausen colaborando com o Obafemi, CM Punk e Cody Rhodes compartilhando um beijo com Danhausen e o Kevin Owens dando um stunner no Danhausen para mandar uma mensagem para o CM Punk. Isso foram apenas alguns momentos que surgiram aí nos últimos tempos nos house shows. Eu acredito que seja um misto de motivos, né? Essa que é a verdade. Também a WWE não ia ficar torrando dinheiro, porque a gente sabe que os house shows na WWE são deficitários, só para ficar criando um momento viral, né? Pelo amor de Deus, um momento viral você pode criar no show semanal também. Mas eu acho que mistura uma coisa com a outra. Quando eles criam momentos virais nos shows de live shows, né? Nos shows não televisionados, isso também leva as pessoas a resolverem, vamos assistir esse show aí. Ele é mais barato, né? Geralmente é um show mais acessível, e aí a gente tem a experiência de assistir um show da WWE, mesmo que não seja um show televisionado, mas que tem uma pegada diferente, né? Tem algumas lutas que você normalmente não veria, né? Como essa do LA Knight com o Obafemi. Então, é uma oportunidade de você assistir o show pagando mais barato e tendo alguma coisa interessante em troca. Falando sobre live shows da NXT, da WWE, nós tivemos esse fim de semana 2 shows da NXT na cidade de Venice, na Flórida, no dia 21, e na cidade de Gainesville, no dia 22. Os dois shows ali no estado da Flórida. A NXT ela faz muitos live shows no estado da Flórida e às vezes eles viajam e fazem em outros estados, tá? Mas a maioria deles são ali na Flórida, onde fica a cidade de Orlando, onde fica o Performance Center. E aí foi interessante que nesse fim de semana, tanto no show do dia 21 quanto no show do dia 22, nós tivemos o Shiloh Hill lutando. Shiloh Hill que na NXT, nos shows semanais, ele estava dizendo que ele tinha tido uma lesão, que ele tinha tido uma fratura, que ele ia ter que usar uma máscara, não sei o quê. E que ele não ia poder lutar por um tempo. Só que aí, nos live shows, ele tá lutando. Então isso indica que a tal da lesão que ele sofreu pode ser kayfabe, tá? Ou então é uma lesão que não é tão grave assim. Então é bom sinal, boa notícia aí pro Shiloh Hill. Nós também tivemos no show do dia 21 uma luta entre a Kendall Gray e a Izzy Dame pelo campeonato da NXT, que pode indicar uma rivalidade futura, e a gente sabe que a Izzy Dame é uma lutadora que tem assim o protótipo da WWE para ser devidamente empurrada, né? Bons entendedores entenderão. Então, vamos aguardar para ver aí se a Kendall e a Izzy vão se enfrentar em uma feud aí no futuro. Já o Summer Tour, né, que são os live shows
da WWE do main roster, nós tivemos resultados de um show que aconteceu na cidade de London, Ontário. Tá? Esses resultados foram publicados pelo site WrestlingBodyslam.com. E aí nós tivemos os seguintes resultados. Chad Gable derrotou o Dominic Mysterio, mantendo o campeonato intercontinental. Isso pode indicar uma feud futura, tá? Entre o Chad e o Dominic. Nós tivemos Rick Saints insultando o Danhausen no ringue. O Kevin Owens veio. E aí nós tivemos uma luta em que o Kevin Owens derrotou o Rick Saints. E depois da luta o Danhausen deu uma coça no Rick Saints no ringue para vingar esse ataque que o Rick Saints tinha dado nele. Nós também tivemos Baron Corbin derrotando Trick Williams e Finn Balor pelo Campeonato dos Estados Unidos. Isso chama atenção, pode indicar que o Finn Balor pode descer do main event e vir para o cenário dos Estados Unidos. Tá? A gente tem visto o Finn Balor ali batendo de frente com o Gunther, a gente estava imaginando que ele estava no main event. Essa luta aqui pode indicar que o Finn Balor está no mid-card. Nós também tivemos LA Knight e Obafemi derrotando a Division por desclassificação. Nós tivemos Charlotte Flair, Tiffany Stratton e Tatum Paxley derrotando Jade Cargill, B-Fab e Michin. Essa luta vai acontecer na próxima sexta-feira, então certamente elas ensaiaram, eles usam os live shows também para ensaiar as lutas que vão acontecer posteriormente. E tivemos os MFTs derrotando o EPA-UP, né, o Damian Priest e o R-Truth, para manter os seus títulos de duplas. E no main event tivemos CM Punk derrotando o Gunther e o Cody Rhodes numa triple threat match no estilo Street Fight para manter o seu campeonato, do campeonato indiscutível da WWE. Isso aqui também pode ser um sinal do que está por vir, tá? Eles geralmente usam Street Fights em live shows para que os lutadores não tomem muitos bumps, tá? Uma forma de você evitar que o lutador tome muito bump no ringue, você usa Street Fight, dá uma cadeirada aqui, dá um kendo stick ali, machuca, dói, mas não lesiona tanto, tá? Então, pode ser isso. Mas CM Punk, Gunther e Cody Rhodes numa triple threat chama atenção. Pode ser que a gente tenha isso aí no futuro. Agora, notícias da Triple Mania, tá? Segundo a última edição do Wrestling Observer Newsletter, nós temos o que a gente vai ter de transmissão desses dois shows, tá? O Triple Mania 34, a noite 1 vai acontecer em Las Vegas e deve ser transmitida depois do SmackDown, tá? O SmackDown desse dia 11 vai ser ao vivo. Então a Triple Mania deve ser transmitida depois, deve começar às 11 da noite na sexta-feira. Nós vamos cobrir a Triple Mania aqui, tanto na sexta quanto no domingo. E aí, a informação da Wrestling Observer é que os dois shows vão ser transmitidos na íntegra, tá? Ao invés de fazer como eles têm feito nos shows semanais da Fox, em que eles fazem um show de 3 horas lá para o público, eles quebram esse show de 3 horas em 3 shows de 1 hora, né? Então eles vão lá, um show é ao vivo e outros 2 shows semanais são gravados. Não vai acontecer isso com a Triple Mania. Isso aconteceu com outros PLEs recentes, tá? O Noche de los Grandes aconteceu isso. O Rey de Reyes aconteceu isso, essa história de partir o show em 3 semanas. No caso do Verano de Escândalo também aconteceu isso, tá? O Noche de los Grandes aconteceu isso. No caso da Triple Mania não vai acontecer. O show vai ser exibido inteiro, tá? Às 3 horas. Então o show na sexta-feira vai até 2 horas da manhã. No domingo eu espero que não comece às 11 horas da noite. Se começar às 11 horas da noite de domingo, eu não vou conseguir cobrir ele até 2 horas da manhã, porque segunda-feira eu trabalho, tá? Então vamos pedir a Deus para que esse show no domingo, dia 13, comece mais cedo. A gente ainda não sabe o horário de início dos shows, mas a gente vai estar passando a informação aqui para vocês direitinho. Fiquem ligados aqui no nosso canal. Agora vamos falar um pouquinho de AEW, né? O All-In tá chegando aí e tem muita gente que fica se perguntando se a AEW é uma companhia rentável. Só que a gente não tem informações financeiras da AEW para dizer o quanto que ela opera no azul ou no vermelho, ou seja, se ela opera no positivo ou no negativo, se ela lucra ou se ela tem prejuízo. Considerando alguns atenuantes, alguns fatores, como por exemplo, os shows semanais, eles colocarem em arenas que dão 2.000, 3.000, 4.000 pessoas no máximo, e considerando a quantidade de lutadores que eles têm, considerando a quantidade de contratos pesados, parrudos que eles têm, isso tudo nos indica que a AEW opera no vermelho, tá? E aí
na verdade, eles cobrem o prejuízo com o poderoso checão lá do Shahid Khan, que é um multibilionário lá da Índia. Beleza, sem problema nenhum. Mas foi revelado essa semana que um dos projetos da AEW deu um prejuízo forte, que foi o videogame AEW Fight Forever, que foi lançado em junho de 2023. Esse jogo foi uma tentativa do Tony Khan de entrar no mercado de videogames, bater de frente com a WWE 2K. E só que depois que eles fizeram a primeira versão em 2023, eles não fizeram outra versão. Tanto é que essa imagem de divulgação aí da Fight Forever tem um monte de lutador que não tá mais aí, né? Você tem lutador até falecido, tem o Brody Lee ali nas imagens. Nós temos ali Mariah May, nós temos ali o Penta Ray Fênix, nós temos o Ricky Saint, nós temos o Powerhouse Hobbs, que é o Royce Keys na WWE. Tem um monte de gente aí que não tá mais na companhia. Mas eles estavam nesse jogo. Pois bem, segundo Mike Straw, editor executivo da Insider Game, ele compartilhou no YouTube recentemente que a AEW teve prejuízo com esse jogo. E não foi pouco não, tá? A AEW teve um prejuízo de 30 milhões de dólares com esse jogo. Ou seja, a venda de jogo não pagou o valor que a AEW investiu para poder fazer o jogo. Ele também disse que o Fight Forever vendeu apenas metade do que a AEW havia previsto originalmente, o que contribuiu significativamente para os prejuízos financeiros do jogo. Além disso, ele disse que a AEW não tem mais contrato com o estúdio Yuke's, que desenvolveu o jogo, mas que o motor do jogo é de propriedade da AEW. Então, basta eles encontrarem novos parceiros para poder fazer um novo jogo da AEW. Só que já se passaram 3 anos e não se tem notícia, né? Então, os fãs de videogame vão ter que continuar saciando a sua sede, ou jogando a versão de 2023 do jogo da AEW, ou jogando o WWE 2K, que todo ano tem um jogo novo, não importa se ele é bom ou se é ruim, todo ano tem uma versão aí do WWE 2K. Agora vamos falar sobre o All In. Temos muitas notícias da AEW All In, que vai acontecer agora no sábado, no dia 30 de agosto, lá no estádio Wembley. A primeira informação que surgiu desse show: quantidade de ingressos a serem vendidos, tá? A expectativa de venda de ingressos. Atualmente, o All In tem 41 mil ingressos vendidos. A expectativa é que até o sábado esse número chegue a 45 mil. Ainda assim, esse número vai ser abaixo dos 53.922 ingressos vendidos em 2024 e aos mais de 80 mil ingressos vendidos em 2023, que foi a primeira vez que a AEW fez um show lá em Wembley. E isso demonstra que, sim, a AEW está com a mesma dificuldade que a WWE está de botar gente dentro do estádio. E olha que os ingressos do All In são muito mais em conta do que os ingressos da WrestleMania e do SummerSlam. Mas, de qualquer forma, o estádio de Londres, né, o estádio lá de Wembley, vai estar mais cheio do que o estádio do Minnesota Vikings agora no último SummerSlam, e com certeza a AEW vai considerar isso como uma vitória, né? A WWE achou tão vergonhoso o desempenho do público que nem divulgou o público do SummerSlam. Ninguém sabe até agora efetivamente quantos ingressos foram passados para o SummerSlam. Um outro detalhe é que a quantidade de pirotecnia do evento vai ser restrita. Geralmente a AEW solta muitos fogos, chamas, né? Tem a produção pirotécnica dos shows da AEW é bem severa. Só que, por conta de potencialmente desencadear incêndios florestais, alguns shows estão tendo que diminuir a quantidade de fogos. E um culpado final pode ter sido um show da The Weeknd, que aconteceu agora no dia 14, que teve muitos fogos e que causaram alguns problemas lá em Londres. E aí as autoridades da cidade teriam dito que eles não podem, a AEW vai ter que segurar um pouco aí na pirotecnia. Pode ser que eles soltem dentro do estádio, mas não em volta, né? Ali onde ficam as arquibancadas, pode ser que eles se segurem. Mas ali no palco eu não vejo problema deles estourarem, né? Vai estar dentro do estádio. Não vai tacar fogo dentro do estádio, não vai acontecer, né? Pelo menos a gente espera que não. Agora, lutadores potenciais para estrearem, tá? Tem muitos nomes, principalmente no Casino Gauntlet Match, né? Que é aquela luta que é um
pega pra capar um spot fest gigantesco, em que vai entrando um lutador a cada tempo e tal, e aí o primeiro que fizer o pinfall vence a luta. É um caos total e completo essa luta. É um spot fest bem gostoso, né, pros fãs da AEW. E aí tem alguns spots que são reservados para participantes misteriosos. Tá? Alguns nomes que estão sendo especulados para aparecerem nessa luta. Sheamus, né, cujo nome é Stephen Farrelly, deve lutar com esse nome, apesar de ele ter lutado antes da WWE com o nome de Sheamus O'Shaughnessy, então ele também pode aparecer com esse nome. Outros lutadores que podem aparecer, Keith Lee, Buddy Matthews e Paul White também está sendo ventilado como uma hipótese para essa luta. Tem mais uma que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Uma outra notícia importante do All-In é que vai ter entradas diferenciadas, tá? IW, o All-In é considerada a WrestleMania dos caras. Então, eles vão ter entradas diferenciadas, não se sabe de quem. Alguns nomes potenciais que estão sendo mencionados são de Mercedes Moné, Will Ospreay, Kenny Omega, John Moxley, Willow Nightingale e MJF, tá? Esses são alguns nomes aí que podem ter entradas diferenciadas. Agora, vamos falar sobre um outro nome que está sendo muito especulado para estar nesse Cassino Gauntlet. É o nome do Ilya Dragunov. E aqui a gente precisa fazer uma ressalva. Até o dia em que venceu o contrato dele, a gente não tinha certeza do status dele. Seria ter que aguardar os 90 dias para poder lutar. Mas a informação que foi revelada aí pela Wrestling Observer Newsletter é que, na verdade, o contrato dele venceu. Como o contrato dele venceu, não tem cláusula de 90 dias, de não trabalhar em outra companhia, tá? Inclusive, o Jinder Mahal, acho que foi o Jinder Mahal que revelou recentemente que essa história da cláusula de não compete de 90 dias, na verdade, não é uma cláusula que deixa o cara vendido. O que acontece é que quando o contrato ele é rescindido pela WWE, ela dá um aviso prévio de 90 dias para o lutador. E aí a WWE mantém o pagamento deste lutador por 90 dias. Por isso que ele não pode lutar. Quando dá o aviso prévio de 90 dias, o contrato é efetivamente rescindido e aí ele pode lutar. Ou seja, nesse período de 90 dias, ele ainda está sob contrato da companhia. Ele apenas recebeu um aviso prévio, tá? Quando é lutador da NXT, esse aviso prévio é de 30 dias. Pois bem, a gente sabe que o contrato do Dragunov expirou, ele virou um agente livre oficial, isso significa que ele está livre para lutar aonde ele quiser. Só que a Wrestling Observer Newsletter, mais cedo na semana, disse que fontes indicaram para ele que o Dragunov não estava machucado, não tinha problema de criativo, que o motivo do contrato não ter sido renovado é que o contrato anterior dele era muito bom, e aí quando eles foram renegociar o contrato, né, fazer um novo contrato, os valores, a diferença de valores estava muito grande, e aí simplesmente o Dragunov decidiu testar o cenário de contrato livre, né, de agente livre. Como os casos de jogadores da NBA, da NFL, né? Eu tinha falado no último vídeo de contratos de jogadores da NFL, que tem agente restrito e restrito. E aí o pessoal notou que na NBA também tem isso, né? Pois bem, foi revelado que o Dragunov, ele não renovou o contrato, né? Por causa disso. E aí é importante a gente perceber que a WWE estaria disposta cada vez mais a tirar alguém da televisão se acreditar que o talento não será contratado novamente, permitindo que o seu contrato expire. Então foi o que aconteceu com o Dragunov. Um detalhe importante que a Fightful Select disse recentemente também é que não houve nenhuma informação oficial dentro da AEW sobre a entrada do Dragunov na empresa. Inclusive perguntaram isso para o Tony Khan, e aí o Tony Khan, numa entrevista coletiva, disse: eu não sei, eu não posso falar nada de ninguém que está sob contrato de outra empresa, não sei o quê. Ele tirou o corpo fora, tá? Existem fontes do setor de luta livre que acham que o Dragunov vai assinar com a AEW, mas não são informações concretas. Isso inclui um promotor do cenário europeu de luta livre, onde o Dragunov construiu a sua reputação e para onde ele pode voltar. Tá? Inclusive, tem vários lutadores independentes na Europa que estão ansiosos para enfrentar o Dragunov. Uma fonte da WXW, que foi a companhia pela qual o Dragunov lutou lá na Europa, disse que não acha que ele vai voltar ao cenário independente, que acha que ele vai assinar com a AEW, mas que a taxa dele de agendamento poderia também dificultar que empresas europeias o financiassem. Ou seja, mesmo que ele volte ao cenário independente,
que as empresas europeias não teriam cacife para pagar a taxa que ele cobraria para poder aparecer por lá. Existe uma previsão de que ele pode voltar para a Progress, que é a companhia que hoje pertence a Nick Storm e ao maridão Big Damon, né, que lutou como Killian Dane na WWE. Nick Storm lutou como Nick Cross, Nick Ash e afins, né? Então, a Progress poderia se reconstruir como uma companhia independente premium lá no cenário europeu, utilizando aí o Dragunov como um futuro lutador. Então vamos aguardar para ver, né? Tem gente dizendo que o Dragunov vai estar na AEW, vai estar nesse Cassino Gauntlet, mas tem gente que está dizendo que não, que na verdade que ele vai acabar indo para a Europa, tá? Então vamos continuar aguardando e vendo a situação. Eu acho que o Dragunov é um tipo de lutador que tem um estilo perfeito de luta para a AEW, então a gente tem que aguardar para ver. E por fim, vamos falar da Bayley, né? Bayley que fica causando aí nas redes sociais e a gente fica assim, pô, o que essa menina tá fazendo, né? A Bayley teve o status dela discutido no último Wrestling Observer Newsletter. Foi mencionado que pelo Dave Meltzer que o fato da WWE continuar a mencionar a Bayley no Monday Night Raw sugere que eles esperam o seu retorno e que a WWE provavelmente pararia de mencioná-la se acreditassem que ela estava deixando a empresa, como fizeram com o Dragunov, né? No momento que o Dragunov saiu da televisão, ninguém mais tocou no nome dele na companhia. Mas o nome da Bayley está na boca da Lara Valkyria o tempo todo. Além disso, tem o fato de que a Bayley chegou a fazer uma luta Dark Match recentemente. Nesta rodada agora dessa semana ela não lutou, mas ela chegou a lutar numa luta de Dark Match. Então, assim, as coisas estão dando a entender que a Bayley ainda está associada de alguma forma ali, pelo menos a WWE acha que ela vai renovar o contrato. A gente lembra que ela publicou um vídeo de treinamento nas mídias sociais, inclusive treinando com a Mercedes Moné, que tinha uma música chamada All In de fundo, tudo isso, né? Beleza. Estávamos de boa o fim de semana inteiro, quando chegou agora, no fim de semana, não sei se foi sábado ou domingo, a Bayley posta, foi no sábado, porque eu resolvi fazer uma live impromptu da AAA, assim, só porque eu tava afim de assistir a AAA, e quando eu tô afim de assistir um show, eu tô abrindo live, a minha vida tá assim, minhas crianças já tinham ido dormir, era sábado pra domingo, eu falei, vou abrir uma live aqui. E aí, o pessoal falou assim, você viu que a Bayley tá de saída da WWE? Eu falei, opa, como assim? Fui caçar o Instagram dela, né? E aí lá no Instagram dela tinha uma mensagem em que ela celebrava uma década de WWE, dizendo que ela queria continuar apoiando a luta livre feminina, dizendo que ainda não tinha terminado e tudo mais. Pois bem, o pessoal leu isso aí, e aí quando você lê isso, você tem duas interpretações. É aquele típico a mensagem enigmática que você pode ver de duas formas. A primeira delas é você ler e você fala assim, bom, a Bayley estava celebrando uma década de main roster, e é verdade, ela estreou no main roster em 2016, né? Então, ela estava ali celebrando o fato de que ela está há 10 anos na frente das câmeras no Raw e no SmackDown. Beleza? Tranquilo. Só que, inclusive ela fala isso na postagem dela, né? 10 anos de Raw, SmackDown, WrestleMania e tudo mais no meio, sou muito grata por ter realizado meus sonhos, ainda assim uma década não parece suficiente. Acredito na luta livre feminina e continuarei lutando por ela, obrigado. Então teve uma galera que leu isso e falou, beleza, ela tá comemorando uma década, e inclusive o fato de ela ter dito que ela está grata por ter realizado seus sonhos de ter 10 anos de Raw, SmackDown e WrestleMania, e esta década não ser suficiente, tem gente que acha que a Bayley tá indicando que vai voltar. Só que tem gente que leu isso aqui e falou, cara, a Bayley tá dizendo que vai sair. Né? Que assim, ela não acha que é suficiente, que ela precisa de algo mais e ela vai sair da WWE e vai para a AEW. Pois é. Fato é que na mensagem dela, inúmeras pessoas postaram comentários, botaram corações lá. Gente da WWE e da AEW, a René Paquette, por exemplo, né? Botou lá, coraçãozinho lá. Então, a gente vai ter que continuar monitorando a situação da Bayley, a situação contratual da Bayley, para ver o que vai acontecer. Lembrando que a principal história da Bayley no main roster é com a Lara Valkyria Cracuda,
Mas a Lyra tomou um piau agora no último show, né? Ela acabou perdendo a luta contra a Sol Ruka. Então, assim, tá um negócio esquisito, né? Parece que deslocaram a Lyra para uma outra história com a Sol Ruka e ainda por cima fizeram ela perder. Então, assim, a gente vai ter que continuar vendo aí, aguardando para ver como é que vai ser essa situação da Bayley, para poder saber se a Bayley realmente ela tá indicando que ela vai permanecer na WWE, que essa década ela quer que se estenda, né, esses 10 anos de Raw, SmackDown, WrestleMania e tudo mais, ou se ela tá indicando que, cara, como ela já não tá mais na frente das câmeras, ela vai caçar o rumo dela. Eu lendo, eu li, reli, li de novo a postagem dela. Posso estar enviesado por ser fã da WWE. Eu acho que ela indicou que ela vai renovar o contrato. Acho. Se isso é verdade ou não, não sei. Mas chamou a atenção que inúmeras lutadoras da WWE curtiram a postagem, mas apenas a Renee Paquette, pelo menos que eu identifiquei, apenas a Renee Paquette da AEW marcou. Tá? Então, vamos continuar monitorando, aguardando para ver o que a senhora Davina Rose, né? Davina Rose era o nome dela no cenário independente, vai aprontar. Se ela vai renovar o contrato com a WWE ou se ela vai virar All Elite. Eita, Nana, você, ó, dona Bayley, você não me apronta, hein? Tá dando pano pra manga aí essa sua história na WWE. Bom, galera, muito obrigado aí por vocês terem acompanhado mais um dos nossos vídeos curtinhos aqui no canal. Quando eu preparei esse vídeo de notícias, eu falei assim, eu vou fazer um vídeo de cerca de 20, 25 minutos. Mas não tem jeito, vocês sabem que eu falo pra dedéu, né? Então espero que vocês tenham apreciado o nosso vídeo aí no seu horário de almoço, né? A galera tem uma hora de almoço, tá quase... O tempo dos nossos vídeos tá quase o tempo do horário de almoço, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado uma boa refeição e vocês continuem aí no seu trabalho, curtindo a vida, essa vida louca de escala 6x1. Abaixo escala 6x1, que acabem com esse inferno. Então, muito obrigado a todos por vocês continuarem conosco, acompanhando o nosso canal. Desde já eu agradeço a presença de vocês. Hoje à noite, 8h30 da noite, live do Monday Night Raw. Fiquem ligados. Vamos ter aí desenvolvimentos da história do Solo Sikoa atacando o senhor Roman Reigns. Ó, vai ter coisa aí. Lembrando que hoje o show vai começar mais cedo, às 7 horas da noite. Eu vou fazer de tudo para estar aqui a tempo da gente fazer a live ao vivo. Se eu não conseguir, a gente fará a live a partir das 9 horas da noite normalmente, tá? Fiquem ligados. Se aparecer assim, plim, e brotar na tela de vocês a live, é porque ela vai rolar às 7 horas da noite, tá bom? E muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós e muito obrigado pelo apoio de vocês. Peço que vocês continuem apoiando o nosso canal. Deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype. E acima de tudo, assistam e maratonem os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês, aqui desse lado, né? Desde já, meu muito obrigado, a gente se vê do outro lado. Um grande abraço, até, se a nossa live começar 15 para as 7 da noite, fiquem ligados aí no sininho, no YouTube de vocês. Quero muito estar aqui ao vivo com vocês. Se o meu trabalho CLT permitir, eu estarei aqui convosco. A gente se vê, um grande abraço, até a próxima.